aqui para gravar, olha lá, já saiu. Olha lá, depois ela volta. Bom, espero que volte. Então, pessoal, começando aqui esse vídeo, a gente estava falando na última aula dos números irracionais. Então, eu achei interessante o livro colocar aqui, o autor, né? Essa discussão na página 19. Eu estou pulando um pouco a discussão sobre conjuntos, eu já vou voltar lá depois. Mas aqui na página 19 tem essa discussão sobre grandezas incomensuráveis. Eu achei isso aqui interessante porque não existia na Grécia como a gente fala hoje, né? A prova de que raiz de 2 é irracional, do jeito que a gente coloca hoje para os alunos. Então, esse problema dos números irracionais, dos números que não são uma fração ou razão de números inteiros, né, que são os números racionais, mas a descoberta ou a necessidade de outros números que não são racionais, ela surgiu possivelmente pela primeira vez na história da humanidade, na história da matemática, ali na Grécia, da época da Grécia Antiga, na época dos grandes filósofos antigos e geômetras, né, como era o caso de Pitágoras, por exemplo, surgiu ali justamente com esse problema das grandezas incomensuráveis, né, dos segmentos incomensuráveis, que é o que ele vai explicar ali. Então, acho interessante a gente dar uma olhada nisso. Tá? Grandezas incomensuráveis. Historicamente, a primeira evidência da necessidade dos números irracionais ocorre com a ideia de incomensurabilidade, que nós vamos explicar agora. Então, você veja só, a gente estava discutindo outro dia a questão do zero não ser natural, né? Comecemos lembrando que na Grécia Antiga, os únicos números reconhecidos como tais eram os números naturais, 2, 3, 4. O próprio 1 não era considerado número, mas a unidade, quer dizer, já tinha até um certo destaque o 1. Né? Então, você veja só o 0, né? Quer dizer, aí o 0 realmente nem aparecia aqui nos números naturais. A partir da qual o 1 era a unidade a partir da qual se formavam os números. As frações só apareciam indiretamente na forma de razão de duas grandezas. Como, por exemplo, quando dizemos que o volume de uma esfera para o volume de um cilindro reto que a circunscreve, o volume de uma esfera está para o volume de um cilindro reto que a circunscreve, como 2 está para 3. Eu até deixei aqui uma figura para mostrar para vocês essa ideia aí que ele citou. Essa ideia, ela apareceu no trabalho de Arquimedes. Ó. Até digitei aqui no Google Arquimedes, cilindro e esfera. Né? O Arquimedes, ele tem um trabalho que chama Sobre o Cilindro e a Esfera, que é justamente isso aqui. Se você pegar um cilindro, essa figura aqui está legal, o cilindro está meio transparente aqui, mas você vê que tem um cilindro envolvendo a esfera azul. Então, o Arquimedes ele mostrou que essa esfera azul, ela ocupa 2/3 do volume do cilindro, né? O que equivale ao volume desse cone, como se tivesse um cone aqui dentro. Tá certo? Olha lá, olha a figura aqui. Então, diz que o Arquimedes ficou tão impressionado com isso aqui, que ele mesmo descobriu e que diz a lenda, né? Eu não sei se é verdade isso, que ele mandou até esculpir isso aqui na lápide dele quando ele morreu. Ele já deixou as instruções para que ficasse esculpido isso aqui na lápide dele, essa descoberta dessa relação entre os volumes de esfera, cone e cilindro. Então, você veja aí como que aparece a razão no pensamento matemático grego, né? Como ele falou aqui, o volume, como é que ele disse ali? O volume da esfera está para o volume do cilindro reto que a circunscreve, como 2 está para 3. Os números que hoje chamamos de irracionais, hoje nós chamamos números irracionais, tem esse nome, né? Mas não tinha esse nome lá naquela época. Também não existiam na matemática grega. Assim como as frações, eles iriam aparecer indiretamente. Tá certo? Também como razões de grandeza da mesma espécie. E ao que parece foram descobertos no século V a.C., tá certo? E aí vem o fato interessante, que é o seguinte, ó. Nós vamos descrever um procedimento no qual apareceu essa questão dos irracionais, que é um procedimento que envolve a diagonal e o lado de um quadrado, tá certo? Ele vai explicar isso agora aqui. Que eu acho que, assim, tradicionalmente a gente entende que foi quando eles se chocaram com esse problema da incomensurabilidade
entre a diagonal e o lado do quadrado, que eles perceberam que não dava para ser tudo número natural e fração, ou razões de números naturais, que tinha algo mais, justamente porque eles perceberam um problema que havia entre a diagonal e o lado de um quadrado, que é o que ele vai explicar agora. Então, ele começa observando o seguinte: primeiramente, vamos falar da medição de segmentos. Então, para entender bem essa questão da diagonal e do lado do quadrado, que vai dar origem ao problema dos números irracionais, seria lá na Grécia, né? Apesar deles não usarem essa palavra, números irracionais, foi ali que eles pegaram a ideia. Para você entender bem isso, a primeira coisa é você entender como que eles pensavam a medição de segmentos, né? Aliás, deixa eu só fazer um comentário antes de ler isso aqui. Ele falou a questão da diagonal e do lado do quadrado, né? E a gente falou nas últimas aulas sobre a questão de raiz quadrada de 2 ser um número irracional. E você veja que se você tiver um quadrado e você puxar a diagonal do quadrado, pelo teorema de Pitágoras, se o lado do quadrado é L, a diagonal do quadrado é L raiz de 2. L raiz quadrada de 2. Então você vê que a questão da raiz quadrada de 2 está ali, né? Teorema de Pitágoras, D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado, né? Então você fica com D ao quadrado igual 2L ao quadrado. Então D igual L raiz quadrada de 2. Você vê que um problema está relacionado com o outro. A irracionalidade da raiz quadrada de 2 está relacionada com essa questão que ele vai explicar agora aqui do incomensurabilidade do lado e da diagonal de um quadrado. Vou ter que fechar a janela aqui. Acho que o cara está indo embora. Está conseguindo rastejar com essa Ranger dele, velha, para longe daqui. Então, olha só. Para entender bem essa questão, comecemos lembrando o problema de comparar grandezas da mesma espécie, como dois segmentos de reta, duas áreas, ou dois volumes, como ele acabou de citar no caso do cilindro e da esfera, né? Comparação de duas grandezas da mesma espécie, volume de um cilindro e volume da esfera. Você pode também comparar comprimento de segmento, né? Por exemplo, no caso de dois segmentos retilíneos, A, B e CD, ele até desenhou aqui, né? Dizer que a razão de AB para CD é o número racional M sobre N significa que existe um terceiro segmento EF, que não é nem o AB nem o CD, é um EF, tal que AB seja M vezes EF e CD N vezes EF. Então, nesse exemplo aqui que ele ilustrou, seria o quê? O CD é 5 vezes EF, 1, 2, 3, 4, 5, e o AB é 8 vezes o EF. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o que você pode falar? No modo grego, né, de se expressar. AB está para CD, como 8 está para 5. Quer dizer, existe um segmento que pode ser pensado como uma unidade, que seria esse F, que 5 dessas unidades medem o CD, e 8 dessas unidades dão a medida do AB, né? Aí você vai falar, beleza, professor, mas sempre que você tiver dois segmentos, você vai acabar achando um terceiro segmento, que X vezes ele dá o primeiro, Y vezes ele dá o segundo, ou M vezes ele dá o primeiro e N dá o segundo. Aí é que tá. Eles achavam que sim. E a nossa intuição também diz que sim. Que sempre você vai conseguir um segmentinho F aqui que comensura os dois. Comede, né? Mensurar é medir. Só que aí eles viram, só que não, né? Como o pessoal diz hoje em dia. Aí eles caíram do cavalo. Então, olha só. Então, dizer que a razão de AB para CD é um número racional M sobre N, significa que existe um terceiro segmento EF, tal que AB é M vezes EF, CD é N vezes EF. Na figura 1.3, ilustramos essa situação com 8 e 5. Note bem que AB e CD são segmentos, não números. Aqui tem uma observação interessante, né? Por isso que razão não é a mesma coisa que fração, né? Fração é sempre de números, né? Razão pode ser de outras coisas também. Então, os gregos não usavam frações, apenas razões. Inclusive, eles não escreviam AB barrinha CD para indicar a razão de dois segmentos, né? Essa aqui é uma notação mais moderna. Era dois pontinhos. AB está para CD, assim como
M está para N, AB está para CD, assim como M está para N. Quando indicamos a razão com AB sobre CD, em vez de AB 2 pontos CD, não devemos confundi-la com fração. Tudo bem. Mas a ideia aqui, de ter, o fundamental aqui é você perceber essa ideia grega de comensurabilidade. A AB está para CD como 8 está para 5. Então, existe esse EF, existe um segmentinho, digamos assim, um terceiro segmentinho, que não é nem o AB nem o CD, tal que um número inteiro de vezes ele, no caso 5 vezes ele dá o CD, e um outro número inteiro de vezes ele, no caso 8 vezes ele, o mesmo F, que 5 vezes dá o CD, 8 vezes ele dá o AB. Então, você veja só, comensurou os dois segmentos. Olha que interessante. No tempo de Pitágoras, veja a época de Pitágoras, entre 580 e 500 a.C., certo? Aproximadamente. E mesmo durante boa parte do século V a.C., quer dizer, o que seria o século V a.C.? Seria, penso eu, do ano 500 até o ano 400, até chegar no ano 400 a.C., pensava-se que, aquilo que eu falei para vocês, dados dois segmentos, quaisquer, A, B e CD, mesmo que não fossem esses dois aqui, mas você mudasse aqui um pouco o comprimento de um, mudasse o comprimento do outro, não tinha problema. Você ia ser capaz de achar um EF tal que AB sobre CD igual a M sobre N, em termos desse EF. Né? Claro que depende do EF. Se, por exemplo, uma coisa interessante, se eu pegar esse F aqui e dividir ele no meio, cortar ele pela metade, aí aqui, ao invés de aparecer 5, vamos chamar esse que eu bolei aqui, que você corta pela metade, de EP. Surgiria um ponto P aqui, ponto médio. Então, aqui, em termos do EP, já ficariam 10, né? Porque para cada EF desse ia aparecer 2 EPs. Então, ficariam 10 aqui e ficariam 16 aqui. Aí a B está para CD como 16 está para 10. Você fala, mas 16 por 10 se simplifica 8 por 5. Sim. Mas você vê que, digamos assim, não é único o modo de você comensurar, como também não é única a fração que representa o racional. Uma coisa está ligada com a outra. O 8 sobre 5 pode ser escrito como 16 sobre 10. É só você cortar pela metade aqui o F. Né? Bom, no tempo de Pitágoras, e mesmo durante boa parte do século V a.C., pensava-se que, dado dois segmentos quaisquer, AB e CD, seria sempre possível encontrar um terceiro segmento, EF, contido um número inteiro de vezes em AB e outro número inteiro de vezes em CD. Uma situação esta que descrevemos dizendo assim, que EF é um submúltiplo comum de AB e CD. Tá certo? Uma simples reflexão revela que essa ideia é muito razoável. E o que ele quer dizer aqui é o seguinte, ó, a nossa intuição geométrica parece nos dizer que tem que existir um certo segmento EF. Talvez muito pequeno, né? Pode ser que você tenha que diminuir mais o EF ali, talvez um E, que nem eu falei, talvez um F desse tamanho aqui não desse certo. Você tivesse que diminuir. Por exemplo, se você pegasse um F que vai do C até esse penúltimo pontinho, ele ia dar para fazer o AB, porque ia dar 1, que é até o penúltimo ponto, 1, 2. Se você pegasse um F que fosse desse tamanho, do C até o último ponto, ele ia servir para medir o AB, ia dar 1 dele, 2 dele. Só que você não ia conseguir medir o CD, porque ia dar 1 dele e ia ficar um pedacinho aqui, que não cabe, outro. Aí o que você faz? Você diminuiria para esse tamanho aqui, aí já dá. Entendeu? Então, assim como se você surgisse primeiro com um desse tamanho até o penúltimo, você teria que diminuir ele para dar certo para os dois, em qualquer A, B e CD, você faria a mesma coisa e achar um EF em algum momento. Né? Nossa intuição geométrica parece nos dizer que tem que existir um segmento EF. Talvez muito pequeno, mas satisfazendo os propósitos desejados. Né? Aqui tem a figura 1.4, onde ele já pegou um EF menor. Ele mudou aqui o segmento AB em relação àquela outra figura. Ele pegou um AB e CD maiores e numa proporção diferente entre um e outro. Né? Olha lá, são maiores do que esse aqui numa proporção diferente. Aí o que aconteceu? Aconteceu que o EF já tem que ser um menorzinho aqui. Mas deu certo. AB está para CD como 29 está para 26. 26 EFzinhos fazem o CD,
29 EFzinhos fazem o AB. Deu certo. Comensurou. Tá certo? Ou seja, esses dois segmentos aqui da figura 1.4 e também aqueles da figura 1.3 ali em cima, eles são comensuráveis. Certo? Dois segmentos nessas condições são ditos comensuráveis. Mensurar é medir, né? Comedível. Dá para medir ao mesmo tempo, com a mesma unidadezinha. Comensuráveis, justamente por ser possível medi-los ao mesmo tempo com a mesma unidade EF. Agora vem a afirmação bombástica, digamos assim. Entretanto, não é verdade que quaisquer dois segmentos vão ser sempre comensuráveis. E isso não é muito intuitivo e não era intuitivo para eles, né? Lá na Grécia. E foi um achado para eles quando apareceu essa demonstração. Digamos assim, ela é o equivalente da demonstração que a gente viu de que raiz de 2 é irracional. Quer dizer, olha só, dá para provar que tem um número, que seria a raiz quadrada de 2, que não vai ser representado por nenhuma fração, nenhuma divisão de números naturais, A sobre B. Né? Então, qual seria o equivalente? Isso é uma afirmação numérica, sobre o número raiz de 2 não ser um número racional, ser um número irracional. Mas qual que seria o equivalente geométrico dessa afirmação numérica? Seria isso que a gente está vendo aqui agora. Não é verdade que dois segmentos quaisquer sejam sempre comensuráveis. Em particular, na verdade, o equivalente da raiz de 2 mesmo é o caso de não ser comensurável a diagonal de um quadrado com o seu lado. Tá? Que ele já vai mostrar aqui. Em outras palavras, existem segmentos A, B e CD sem unidade comum, EF. Como é que ele tinha chamado aqui? Ó? Sem um submúltiplo comum. Tá? Isso aqui é brabo. Bom, são chamados segmentos incomensuráveis. Tá? Esse é um fato que contraria a nossa intuição geométrica, e por isso mesmo a descoberta de grandezas incomensuráveis na antiguidade foi motivo de muita surpresa para todos os matemáticos daquela época. Note que, depois eu vou ver se eu trago um texto histórico mais preciso, né? Mas eu tenho, assim, falando de cabeça para vocês, depois eu pego isso mais precisamente, Pitágoras, ele tinha os pitagóricos, né, os caras que seguiam toda a filosofia do Pitágoras, não era só o teorema de Pitágoras. Ele tinha toda uma filosofia. O Pitágoras é considerado mais do que um matemático, um geômetra, ele é um filósofo pré-socrático, como se fala, né? Ele veio antes de Sócrates, que foi depois tem os caras que vieram depois, tipo Platão, Aristóteles, que Platão foi discípulo de Sócrates, Aristóteles foi discípulo de Platão, e aí, depois de Sócrates, tem toda uma... É considerado um divisor de águas, Sócrates, né? Mas existe uma galeria de filósofos pré-socráticos. Um deles é Pitágoras, que viveu nessa época 580 a 500. Mais ou menos por volta do ano 600 a.C., praticamente contemporâneo de Pitágoras, é Tales. Tales de Mileto. E Tales tinha um lema filosófico que era: tudo é água. Tudo é água. Vou até dar um gole aqui. Aliás, acho que ele dizia também, água é melhor, tinha esse lema também. Então, eles tentavam explicar toda a realidade a partir da água. E qual que era o lema de Pitágoras? Tudo é número. Tudo é número. E aí toda a realidade, todas as coisas são números. Agora, veja bem, que número? Quais números são esses que tudo é número? Você viu o que ele falou ali agora há pouco, né? Para os gregos tem a unidade, que é 1, e depois vem 2, 3, 4, 5. Ou seja, quando ele diz que tudo é número, Pitágoras, ele está se referindo aos números naturais. E aí você acha... Então, aí em cima dessa ideia de que tudo é número e números naturais, você monta toda uma religião, toda uma filosofia, o pitagorismo. E aí vem o cara e apresenta para você dois segmentos que são incomensuráveis, que não tem dois números naturais, m sobre n, que expressam a razão entre aqueles segmentos, entre a medida daqueles segmentos. Meio que seu mundo cai, né? Tombou a religião do cara, porque então nem tudo é número natural. Por exemplo, a razão entre um lado e a diagonal de um quadrado não é razão de, nem é número natural, nem é razão de números naturais. Bom, então você veja só, isso aí foi importante no contexto daquela filosofia, e é importante para a história da matemática. Bom, segmentos incomensuráveis. Foram os próprios pitagóricos que viviam dizendo que tudo é número natural. Isso que é a ironia do negócio.
Os próprios caras que viviam dizendo que tudo era número natural ou razão de números naturais, foram os próprios pitagóricos que descobriram que o lado e a diagonal de um quadrado são grandezas incomensuráveis. Você fica dizendo bastante uma lei geral, depois você mesmo descobre uma coisa que não tem nada a ver com aquela sua lei geral, tá certo? Isso aconteceu, provavelmente, entre 450 e 400 a.C., se essas datas aqui são precisas, talvez o Pitágoras tenha morrido sem saber disso aqui, né? Porque ali estava escrito 580 até 500, que ele viveu, teoricamente, aproximadamente, né? Então, eu acredito que não tem nenhum registro direto, assim, um texto assinado pelo Pitágoras que tenha sobrevivido, né? 450 e 400, eles descobriram isso. Vamos descrever a seguir um argumento geométrico que demonstra esse fato, a incomensurabilidade entre o lado e a diagonal de um quadrado. Então, olha só, presta atenção nessa figura. Eu até fiz ela aqui que a imagem aqui está um pouco apagada, né? Eu refiz a figura aqui no GeoGebra, para vocês verem um pouco maior, um pouco melhor aqui, né? Então, ele diz aqui o seguinte, desenhe ou trace um quadrado cuja diagonal é denotada por... A diagonal é AB e o seu comprimento é delta, né? E o lado é AC, o seu comprimento é lambda. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu fiz exatamente igual está ali no livro, né? Então, você tem a diagonal AB, que eu deixei em verde aqui, delta, até deixei o delta em verde, AB, e aí você tem o lado AC, CB. Esse aqui nem precisa, não colocou, o livro não colocou uma letra aqui, mas deixa para lá. Então, o importante é você saber que a diagonal é AB, e a gente vai chamar esse AB de delta, e você tem o lado AC, que ele está chamando de lambda, tá certo? Esse é o importante da gente fixar nossas ideias aqui para começar o raciocínio. Aí ele diz assim, beleza, está na figura 1.5 aqui. Ele ilustra um quadrado cuja diagonal é denotada por delta, que é igual a B, e cujo lado é lambda, que é igual a AC. Suponhamos que delta e lambda sejam comensuráveis. Então, isso aqui é a prova por absurdo, começou aqui. Lembra aquilo que eu falava para vocês? A prova por absurdo começa com a gente, até o Álvaro me mandou hoje uma resolução dele, e ele fez exatamente assim, a prova por absurdo, ela começa com você afirmando o contrário do que você quer provar. E aí você chega no final num absurdo, numa contradição. E aí você fala, tá vendo? Aquela suposição, aquela hipótese que eu fiz no começo, ela tem que ser descartada, porque ela me conduziu a um absurdo. Tá? Então você está vendo ali, assim como no caso da raiz de 2, você veja como que uma é análoga à outra, a raiz de 2 também, a irracionalidade de raiz de 2 também foi uma demonstração por absurdo. A gente começa supondo que a raiz de 2 é A sobre B, onde A e B pertencem a naturais. Então, vamos supor que a diagonal delta e o lado lambda do quadrado sejam comensuráveis, mas atenção, isso aqui eles não são. Então isso aqui é uma hipótese de absurdo, mas vamos ver como é que vai conduzir a um absurdo. Vamos supor que delta e lambda sejam comensuráveis. Então, partindo dessa hipótese, existirá um terceiro segmento, aquele EF lá que ele falou antes. Aqui, em vez de chamar de F, ele chamou de sigma. Existirá um terceiro segmento sigma, que vai ser um submúltiplo comum de delta e lambda, certo? É o EF. O sigma está fazendo o papel do EF. E o delta e o lambda seria o AB e CD, lá daquele outro desenho. Fazemos agora a seguinte construção. Vamos traçar o arco CD com centro em A. Então, é esse arco aqui, que eu também fiz na figura. Inclusive, fiz pontilhadinho aqui, ó. Igual ele fez. Para vocês. Só que o meu acho que ficou com mais cara de arco, né? Espera um pouquinho que tem um besouro entrando na minha porta USB aqui, que eu tô com medo dele estragar meu computador. Deixa eu tirar essa porcaria daqui, bicho. Puta merda, mas é só no meio da minha aula que acontece um negócio desse. Entrou, já era. Se queimar o computador durante a live, é porque entrou um bicho aqui dentro do meu computador, tá? Então, beleza. Então, aqui tá o arco CD. Tá? Então, é como se você colocasse a ponta seca do compasso aqui, fincou aqui, colocou o grafite aqui no C e traçou o arco. Tá? O que isso faz? Isso faz com que surja aqui esse segmento AD, que é exatamente do mesmo comprimento que AC. Tá? Então, ele colocou um negócio do comprimento do lado AC, do mesmo comprimento lambda, ficou aqui, ó, AD.
Então, para isso que ele traçou esse arco aqui, né? Mesmo comprimento aqui. Como ele estava dizendo aqui, traçamos o arco CD com centro em A, e o segmento ED. Assim, além disso, quando chega aqui no ponto D, ele faz esse segmento ED, que é tangente ao arco. É um arco de circunferência, é um pedaço de circunferência. Então, numa circunferência, em qualquer ponto dela, você pode traçar uma tangente, ok? E a tangente vai ser sempre perpendicular ao raio. Naquele ponto, o raio que vem lá do centro dela até chegar naquele ponto de tangência, a tangente vai ser sempre perpendicular ao raio. Estou usando ideias de geometria aqui sem demonstrar, mas que acho que são bem básicas e intuitivas para todo mundo. Então, traço uma tangente ED a esse arco e tangente no ponto D. Então, eu fiz aqui também, ó. Eu tracei a tangente, tá? Aqui, ó. Olha ela aqui. Essa aqui é que depois eu apaguei essa reta. Mas essa foi a primeira coisa que eu fiz. Foi essa reta tangente aqui a essa circunferência, a esse arco de circunferência CD, no ponto D. Aí eu peguei a interseção aqui dessa reta com esse lado, para poder marcar o ponto E. Aí apaguei a reta. Aí já fiquei com o ponto E marcado, já fiz esse segmentinho ED aqui que ele queria, que é o segmento tangente ao arco no ponto D. Bom, mas para que ele traçou esse ED? Ele traçou o ED pelo seguinte, olha só o que ele vai falar. Traçamos o arco CD com centro em A. Traçou. Traçou a ED tangente a esse arco em D. E, portanto, o AD é igual a AC. Eu já até tinha falado isso para vocês. Né? AD é AC, mas ainda não comentou aqui do E. Mas o que, na verdade, ele vai observar é o seguinte, formaram dois triângulos retângulos. Você tem o triângulo retângulo ACE, retângulo porque é 90 graus aqui do quadrado, tá? E triângulo porque são 3 lados. E outro triângulo retângulo, porque aqui também vai ser 90 graus, aquela questão da... Não se esqueça, o AD é um raio também, né? Do arco aqui de circunferência. Então aqui também é 90 graus com essa tangente. Então você tem 3 lados, AD, ED e AE, triângulo, e retângulo, porque é 90 graus aqui. Então você ficou com 2 triângulos retângulos. E você já sabe, como ele está falando aqui, que um cateto desse triângulo retângulo de baixo, que é o AD, é igual a um cateto do triângulo retângulo de cima, que é o AC. Então já tem um lado igual e já tem um ângulo igual, que é 90 graus. Mas você tem também um outro lado em comum, que é a hipotenusa. A hipotenusa dos dois é a mesma, é esse pontilhado aqui. Esse pontilhado aqui, AE, ele é a hipotenusa do triângulo retângulo de cima e do triângulo retângulo de baixo. Então, conclusão, você tem 2 triângulos retângulos, então os dois têm um ângulo de 90 aqui, e nos dois vale o teorema de Pitágoras, já que estamos falando dos pitagóricos. E nesses 2 triângulos retângulos, um cateto igual ao outro, e a hipotenusa é a mesma. Conclusão, esse outro cateto aqui deles também tem que ser igual um ao outro. Ou seja, conclusão, ED é igual a EC. Né? Então, de sorte que AD é igual a AC. Já estou concluindo aqui antes dele falar. Então, nos triângulos retângulos ACE e ADE, os catetos AC e AD são iguais, obviamente, por causa do arco aqui. AC e AD são iguais. E a hipotenusa AE é comum aos dois. Então, concluímos que também são iguais os catetos CE e DE. Então, você tem 2 triangulinhos retângulos congruentes aqui. E detalhe que ele está falando aqui, ó, esse DE é igual a BD. Agora pergunta, por que DE é igual a BD? Deixa eu perguntar para a turma se vocês estão acompanhando. Vocês estão acompanhando o meu entendimento dessa construção geométrica ou eu estou falando um monte de besteira aqui e todo mundo está decepcionado comigo? Ah, não, o Denis está acompanhando. Pelo menos o Denis. O Gabriel Fagundes também. Opa, os outros alunos estão acompanhando também. Legal. Vocês estão entendendo tudo que eu falei até agora aqui dessa construção geométrica? Ok. Ok, então vou continuar. Então pergunta agora, por que o DE... Então todo mundo entendeu que são 2 triângulos retângulos congruentes. Então aqui. Aí pergunta, por que o ED que ele falou, né? ED ou DE, tanto faz. Aqui ele tinha falado ED, aqui ele falou DE. Por que o DE, ou ED, é igual a esse BD aqui? Então, ele não falou aqui por quê, mas eu concluí o seguinte. Esse triângulo BDE, que ele nem tinha falado a respeito aqui, mas é um triângulo, dá para ver, BDE,
ele é um triângulo retângulo, necessariamente. Por quê? Porque esse ângulo aqui de dentro é 90. Então, esse ângulo de dentro aqui desse triângulo retângulo que ele já tinha falado, AED, esse aqui é 90. Então, esse aqui é 90 também. Então, aqui é um triângulo retângulo, né? Só que, olha só que curioso, aqui é 90 e aqui eu sei que é 45. Por quê? Porque aqui é a diagonal de um quadrado. E a diagonal do quadrado pega o ângulo reto aqui do vértice do quadrado e a bissetriz dele. Fica 45, 45. Ok? Então, se eu tenho um triângulo retângulo que é 90 e 45 aqui, ele também tem que ter 45 aqui. Então, esse aqui é um triângulo retângulo que é 90, 45, 45. Olha só. Ou seja, esse triângulo retângulo, por isso que ele completou aqui a figura para fora, para você perceber que, na verdade, esse triângulo retângulo aqui, ele é metade de um quadrado. Ou seja, o quadrado grande original gerou um outro quadradinho pequeno aqui, a partir dele. Olha que curioso. Agora, bom, professor, mas e daí que é metade de um quadrado esse triângulo retângulo? Sim, e daí que se ele é metade de um quadrado, a gente conclui que ED é igual a BD, que é o que ele tinha falado aqui. Por quê? Porque são 4 lados de um mesmo quadrado, então eles têm todos a mesma medida. Então aí você entende porque que ele botou esse parênteses aqui. DE igual a BD, tá certo? Tudo bem isso aí? Tem Gabriel para... Sim, sim, tem bastante Gabriel. Esse é meu medo aqui. Os Gabriéis todos entenderam aí? E o Denis também? Não, tudo bem. Tá certo. Então, olha só. Conclusão. Tudo certo. Não, tudo certo. Tá ótimo. Denis, qual é a probabilidade de reunir 15 pessoas? Pô, o cara veio me colocar um exercício de probabilidade aqui. Olha só. Portanto, agora vem o essencial aqui. Agora vem a essência do que ele quer falar. Com tudo isso que a gente raciocinou em cima dessa figura, o que acontece? O delta, que é essa diagonal aqui do quadrado, pode ser escrito como AB, aí tudo bem, delta é AB, a diagonal. Que é a mesma coisa que AD mais BD, AD mais BD, tá certo também, que é a mesma coisa que lambda mais BD. Por que lambda? Lambda era o lado aqui do quadrado, o lado AC. Mas como a gente puxou o arco, esse AC é a mesma coisa que AD, ele é lambda também, o AD. Então, AD mais BD pode ser trocado para lambda mais BD. Conclusão. O delta, a diagonal, é lambda mais BD. Então já chegamos nisso aqui. Agora, e o lambda, o lado? E lembra que a gente fez a hipótese no começo de que os dois, delta e lambda, são comensuráveis. Que existe aquele sigma, que é um submúltiplo comum. Olha lá, sigma é o submúltiplo comum, certo? E olha o que ele está chegando aqui. O delta é igual a lambda mais BD, por um lado. Por outro lado, o lambda. O lambda, ele é AC, como está aqui na figura. Mas como a figura é um quadrado, esse maior aqui, então, em vez de AC, eu posso escrever BC também, que também é lambda. Tá certo? Então, lambda é igual a C, que é a mesma coisa que BC, que é a mesma coisa que BE mais EC. BE mais EC. Tá certo também, é lambda, BE mais EC. Que é a mesma coisa que BE mais BD. Aí entra essa questão aqui, ó. Né? Cadê aqui, ó? BE mais EC, né? O EC é a mesma, cadê? EC é a mesma coisa que ED. A gente já tinha visto que eles são iguais. EC é a mesma coisa que ED. E ED é a mesma coisa que BD. Então você pode trocar esse EC por BD. E aí fica lambda igual BE mais BD. BE mais BD. Agora, por que essas duas coisas aqui geram um absurdo? Elas geram um absurdo pelo seguinte, olha o que ele vai falar. Como a gente partiu da hipótese de que delta e lambda são comensuráveis, então existe um segmento sigma que é submúltiplo comum de delta e lambda. Certo? Ou seja, você está nessa situação aqui, ó. Como se a... Aqui, peraí.
como se a diagonal do quadrado fosse isso, é o delta, o lado do quadrado é isso, é o lambda, e esse aqui é o sigma. Você está imaginando que a situação é essa. E olha, só que agora você já chegou nisso aqui. Você já chegou nessas duas igualdades. Então, o que, que acontece? Como você está supondo que tem o segmento sigma, que é submúltiplo comum de delta e lambda, por causa dessa primeira equação, a gente conclui que o sigma também tem que ser submúltiplo de BD. Por quê? Se o sigma é submúltiplo... Se você passar o lambda para o lado de lá, fica delta menos lambda igual a BD. É como se você estivesse fazendo assim, né? Deixa eu fazer aqui na lousa. É como se você estivesse fazendo assim. Você tem aqui as duas equações, né? Puta, eu nem escrevi nada na lousa aqui, deixa eu escrever. Calma aí. Segmentos incomensuráveis. Segmentos incomensuráveis. Calma que eu já vou escrever. E nós estamos vendo aqui mais especificamente, né? Observação, né? O que a gente está vendo aqui é o caso da diagonal e lado de um quadrado. E lado do quadrado. Né? Então, o que a gente chegou aqui? Não vou copiar esse monte de coisa que a gente viu, mas indo diretamente para as duas últimas equações, a gente viu que delta, o delta seria deixa eu escrever em branco aqui, o delta seria o lambda seria o lado, lambda é o lado do quadrado, e o delta seria a diagonal. E aí a gente chegou nessa equaçãozinha aqui. Na verdade, um sisteminha de equações, né? Delta igual a lambda mais BD, delta igual a lambda mais BD, e a gente chegou também que lambda igual a BE mais BD, lambda igual a BE mais BD. Então, aí ele comentou o seguinte, da equação delta igual a lambda mais BD, de delta igual a lambda mais BD, o que a gente tem aqui? Temos que o BD, esse comprimento do BD, ele vai ser delta menos lambda. Menos lambda. Como a gente fez a hipótese de absurdo? Como por absurdo? Como, vírgula, por absurdo. Supomos que há um sigma submúltiplo comum, de delta e lambda, então, é como se você estivesse dizendo assim, o BD é m vezes o lado menos... peraí, deixa eu ver aqui. O BD, ele é um número inteiro de vezes o sigma menos um outro número inteiro de vezes o sigma. É como se você estivesse dizendo assim. Então, BD, vamos escrever dessa forma. BD é igual... O que seria o delta? Seria um m vezes sigma, menos o que seria o lambda? Seria um n vezes sigma. Então, você colocaria o sigma em evidência, estou usando em linguagem moderna, né? Ficaria m menos n, que é um inteiro, vezes sigma. Só para explicar a ideia. Quer dizer, então, BD também é um número inteiro vezes sigma. Esse que é o que você chega. Só que o que é BD aqui na construção? BD, ele já é o lado de um outro quadradinho menor que surgiu. Já é um lado de um outro quadradinho menor. Olha só, e mais do que isso, né? E mais do que isso. Então, deixa eu ver como é que ele escreveu aqui. Segue-se que sigma também é submúltiplo... não, aqui, né? De 1.1, sigma também é submúltiplo de BD. Vamos escrever essa frase que é importante. Sigma, então, sigma é submúltiplo de BD. De BD. Ponto final. Tá aqui. Agora, se você olhar para outra equação, lambda igual a BE mais BD, qual é a conclusão?
aqui, ó, da 1.2, segue-se que sigma também é submúltiplo de BE. E BE é o quê? BE é a diagonal do outro quadradinho. BD é um lado, BE é a diagonal. Veja, por quê? Porque se ele já é submúltiplo de BD e já era de lambda, mesma coisa, né? Mesma coisa. Daí, vírgula, vou escrever em amarelo aqui, ó. O BE é igual lambda menos BD. Lambda menos BD. Só que você está supondo que, o que a gente colocou aqui no lugar de lambda? N vezes sigma, menos, o que a gente colocou no lugar de BD? M menos N, chama esse M menos N aqui de P, menos P vezes sigma. Então, você ficou com N menos P sigma, certo? Que é igual a K sigma. Então, o BE também, quer dizer, o sigma, ele acabou sendo também um submúltiplo comum de BE e de BD. Né? Dessa forma, sigma é submúltiplo de BE. De BE, ponto final. Então é submúltiplo comum de BE e BD. Mas acabou, aqui é absurdo. Esse momento aqui é como aquele momento da demonstração de raiz de 2, onde você chega que o numerador e o denominador são ambos pares. Acabou, absurdo. Porque então, o que acontece? Os dois são pares? Os dois são pares? Então, beleza, A e B são pares lá na raiz de 2, na demonstração, né? Então, divide por 2, em cima e embaixo. Fica A' sobre B'. AB virou, como os dois eram pares, virou A' sobre B'. Porque A' é A dividido por 2, B' é B dividido por 2. Só que a hora que você escreve raiz de 2, então, é igual A' sobre B', você refaz o mesmo raciocínio e chega que A' e B' é par. Aí você fala, pô, então, vou dividir de novo por 2. Divido A' por 2, vira A duas linhas. Divido o B' por 2, vira B duas linhas. Então fica raiz de 2 igual A duas linhas sobre B duas linhas. Mas eu repito de novo o raciocínio. E aí você vai falar, pô, mas é muito estranho. Essa fração que representa o raiz de 2, eu posso ficar dividindo por 2 forever? E ela nunca vira uma fração irredutível? Que fração que é essa que você pode ir dividindo, que ela nunca chega numa fração irredutível? Quer dizer, então, absurdo, né? Então, aí para evitar todo esse passo final, a gente escreve assim no começo, a fração, suponha que raiz de 2 é representado pela fração irredutível A sobre B, para já travar na primeira vez, né? Mas é a mesma coisa aqui, você está supondo que o sigma, ele é um submúltiplo comum desse lado e dessa diagonal. Você acabou de chegar que sigma é um submúltiplo comum desse lado aqui, ou desse aqui, tanto faz, porque é o mesmo, com essa diagonal, de um quadrado menor. Aí o que você pode fazer? Você pode repetir todo o raciocínio que foi feito até aqui, a partir desse quadrado menor. Aí você vai descobrir um quadradinho menor ainda, que o sigma é submúltiplo comum do lado e da diagonal dele. Aí você fala, olha, que curioso. Então vou pegar esse terceiro quadradinho menor dos três, faz de novo o raciocínio. Aí o sigma é submúltiplo comum de um outro quarto quadradinho menor ainda. Aí você fala, mas esses quadrados podem ir diminuindo para sempre? Mas e a hora que o quadrado, o lado e a diagonal deles ficarem menor do que o próprio sigma, que está fixo? Como é que um sigma vai ser submúltiplo comum de um lado e de uma diagonal de um quadrado que é menor do que o próprio sigma? Como é que vai ser isso aí? Obviamente, nós estamos diante do absurdo. E imagina os gregos quando viram isso. Eles dizem, então esses dois segmentos, e que não é um segmento assim, qualquer criança pode desenhar um quadrado e uma diagonal. E acabou, já era, não dá mais para fazer aquilo ali com números naturais, irracionais. Ali já brota a irracionalidade de raiz de 2. Né? Então, vamos ver como ele vai falar aqui, que eu estou falando com as minhas próprias palavras. Provamos assim, que se houver um segmento sigma, que é o submúltiplo comum da diagonal e do lado do quadrado maior original, então o mesmo segmento sigma vai ser submúltiplo comum do lado e da diagonal do lado, ou aqui no caso da diagonal e do lado, BA e BD, do quadrado menor que surgiu aqui.
né? Segmentos esses que são a diagonal e o lado do quadradinho menor. Ora, a mesma construção geométrica que acabamos de discutir, que nos permitir passar do quadrado original maior para o quadradinho menor, pode ser repetida com esse último quadradinho para chegarmos a um quadrado menor ainda. E assim por diante, indefinidamente. E esses quadrados vão se tornando arbitrariamente pequenos. Pois, como é fácil ver, as dimensões de cada quadrado diminuem em mais da metade quando passamos de um para o outro, né? Ele diz mais que a metade pelo seguinte: para você fazer um quadrado com o dobro da área, você tem que construir um quadrado em cima da diagonal, né? Você pega a diagonal desse quadradinho aqui, constrói um outro quadrado aqui. Aí ele vai ter o dobro da área, esse novo quadrado em cima da diagonal, né? Então você vê que esse quadrado maior original, ele é mais do que a diagonal, né? Você vem até aqui da diagonal e mais um tanto. Então, esse quadrado maior é mais do que o dobro desse, né? Então, esse aqui, se você comparar o menor com o maior, ele é menos da metade do maior. Então, diminuiu bem o quadrado. E no próxima construção vai diminuir mais ainda. Então, dessa maneira, provamos que o segmento sigma deverá ser um submúltiplo comum do lado da diagonal de um quadrado tão pequeno quanto desejemos, o que é absurdo. Vai ter uma hora que o quadrado vai ficar menor do que o próprio sigma, o que não faz sentido mais, né? Somos, pois, levados a rejeitar a hipótese, aí a questão da demonstração por absurdo. A gente partiu de uma hipótese forçada e a gente chega no absurdo e aí a gente rejeita essa hipótese. Somos, pois, levados a rejeitar a hipótese inicial de comensurabilidade de AC e AB. Concluímos, portanto, que o lado e a diagonal de qualquer quadrado são grandezas incomensuráveis, tá certo? Como queríamos demonstrar. Ele também diz aqui no livro, só antes de eu falar aqui rapidamente do retângulo áureo, todos vocês entenderam essa ideia das demonstrações. Aqui é um momento histórico que a gente está vendo aqui nesse curso. Gabriel Fagundes, professor, nós sabemos se foi essa a prova utilizada na época ou se foi algo parecido? Eu acredito que foi essa a prova. Talvez alguma coisa de notação ali diferente, né? Mas talvez tenha usado mais aquela ideia dos dois pontinhos lá, não sei. Mas eu acho que a ideia básica é essa aí mesmo. A incomensurabilidade do lado e da diagonal de um quadrado, sendo feita assim. A ideia foi essa. Tá? Depois eu vou pesquisar mais precisamente as informações sobre isso aí. Que eu estava mais preocupado em mostrar o raciocínio para vocês e contextualizar. Mas eu acho que foi essa demonstração, sim, exatamente isso aí. Bom, ele fala também que esse aparecimento das grandezas incomensuráveis, e, portanto, na nossa linguagem moderna, dos números irracionais, ele fala que também tem o esquema do... Não precisa ser... Essa questão do lado e diagonal de quadrado é só um jeito de chegar nelas. Tem também a questão do retângulo áureo, que aí eu já não sei como é que eles faziam para lidar com isso lá. Mas, seguramente, a questão do retângulo áureo veio depois. A primeira foi a questão da incomensurabilidade do lado e da diagonal do quadrado, né? Mas tinha também o problema do retângulo áureo. Então, olha só que interessante. Há vários outros modos de estabelecer a incomensurabilidade de segmentos. Então, tem também o caso do retângulo áureo. Em primeiro lugar, o que é um retângulo áureo? É qualquer retângulo? Não. O retângulo áureo é um retângulo que tem a seguinte propriedade. Se a gente remover um quadrado dele, então você tem aqui o retângulozinho ABCD, né? Se você tirar fora um quadrado dele, e é um quadrado que um dos lados do quadrado é um lado do próprio retângulo, né? Então, eu pego esse lado aqui, projeto A para cá. E aí eu removo, corto fora esse quadrado. O retângulo que sobrou aqui é semelhante, olha a palavra, semelhante ao retângulo original. Quer dizer, os lados do retângulo que sobrou são proporcionais aos lados do retângulo original. Então, por exemplo, o retângulo original, o lado menor dele é A. O lado menor do retângulo que sobrou é B. Então, A está para B, assim como A mais B, que é o maior do retângulo original, está para A. Então, aqui, ó, a razãozinha aqui. A está para B, assim como A mais B está para A. Tá certo? Não é qualquer retângulo que vai dar certo isso aí, né? Se esse retângulo fosse um pouco mais... um pouco menos largo, ou um pouco mais comprido, já não dava certo. Ele tem que estar numa certa proporção aqui. Tá? E aí ele é o retângulo áureo. Tá? E qual que é o problema do retângulo áureo? É o seguinte,
Aqui ele comenta várias coisas, né? Vocês podem ler depois. Tem essa proporcionalidade dele, né? Ele tem sido considerado desde a antiguidade grega como o retângulo mais bem proporcionado. Isso aqui eu acho que é subjetivo, né? Eles achavam que ele tinha o maior valor estético, que nenhum retângulo é tão bonito de olhar como esse retângulo aqui, com essas proporções, né? Tanto que eu até coloquei aqui, ó, eles às vezes, até peguei uma figura aqui para mostrar para vocês, ó, eles usam em arquitetura, isso aqui é o prédio da ONU, em Nova York, né? E o arquiteto que fez isso aqui é um cara chamado Le Corbusier. Eu estava aberto aqui explicando para os alunos da outra turma, que é um cara que, acho que até, eu perdi aqui, tinha um artigo aqui que eu tinha aberto, falando que o Le Corbusier gostava de usar esse retângulo áureo nos projetos arquitetônicos dele, né? Então eu acredito que nesse prédio da ONU aqui, que é dele, ele usou essa ideia do retângulo áureo, né? Mas isso aqui é usado, às vezes, também para fazer porta, janela, várias outras coisas, né? E essa é uma noção que vem desde a Grécia, a noção do retângulo áureo ser, digamos assim, né, mais estético, como ele estava dizendo aí. Tem sido utilizado por vários arquitetos e pintores também, ó, nas suas obras de arte, né? Aí tem a razão áurea, que é o A sobre B, essa razão aqui entre os lados dos dois retângulos, né? Quando você faz o corte ali. É chamada razão áurea. O inverso dela, 1 sobre φ, que é B sobre A, que é esse outro φzinho aqui, é chamado de número áureo, né? Aí ele monta aqui a equação de segundo grau para descobrir o φ, e descobre que o φ, ó, tá aqui um número irracional. O φ é raiz de 5 mais 1 dividido por 2. Então, veja só, o φ é a razão entre o comprimento de dois segmentos. O que é o A? O A é esse segmento aqui. O que é o B? O B é esse segmento. Então, você poderia se perguntar, será que eles são comensuráveis? Será que são dois segmentos comensuráveis? Será que existe um segmentinho EF que esse A aqui vai ser M vezes EF e esse B aqui vai ser N vezes EF? Aí você percebe que não. Por quê? Porque a razão entre eles deveria dar M sobre N, então. Mas a razão sobre eles dá raiz de 5, que é um número, raiz de um número primo, aquele exercício 18 da página 9. Raiz de número primo é irracional, né? Raiz de 5 mais 1 sobre 2 vai ser irracional também, né? Enfim, ele está comentando várias coisas. Ó, a expressão numérica de φ já prova que esse número é irracional. No entanto, podemos provar geometricamente que, assim como no caso do lado diagonal de um quadrado, os lados de um retângulo áureo são incomensuráveis, tá certo? Aí ele produz aqui essa infinidade de retângulos áureos, né? Eu não vou ler todo esse raciocínio aqui, eu vou deixar para vocês, porque senão não vai dar tempo da gente falar dos conjuntos, que eu já estou atrasado 3 minutos aqui para a segunda metade da aula. Mas você vai chegar, é um raciocínio bem parecido com aquele que a gente acabou de ver do quadrado, eu vou deixar como exercício para vocês, só falei um pouquinho porque é bonito falar o retângulo áureo é uma coisa famosa da geometria grega também, né? Então, eu quis estimular vocês. Então, olha só, a sequência, eu trouxe algumas figuras interessantes aqui, ó. Se você que tem, antes de mostrar essa figura, ó, veja que tem um procedimento aqui para... Aqui ele está mostrando várias situações onde aparece o retângulo áureo, né? Eu acho que é aqui que ele mostra o procedimento para construir, não é aqui, é em outro lugar. Tinha um lugar que tinha um procedimento facinho para construir, mas eu perdi aqui, depois eu vou ter que procurar e coloco lá no Google Classroom para você. Acho que não é aqui não, né? Não, não é. Então aqui você tem uma sequência de retângulos áureos, ó. Peguei o primeiro retângulo, cortei fora esse quadrado aqui de 1 por 1. Ele começa com azinho igual a 1. Aí formou um outro retângulo. Aí eu corto ele aqui. Opa, formou um outro retângulo. Áureo também. Corto ele aqui. Porque, por hipótese, o primeiro já era áureo. Então tem como eu cortar um quadrado e o retângulo que resta é semelhante, está na mesma proporção que o retângulo original, certo? Aí, então, ele tem a proporção áurea. Então eu posso cortar um quadrado aqui, que também vai formar um outro retângulo na proporção áurea. Então eu posso cortar um outro quadrado aqui, e assim eu posso fazer indefinidamente. Ele até desenha essa espiral aqui, ó, a Golden Spiral, né, espiral áurea, digamos assim, né? Você faz aqui, pega o lado do quadrado como se fosse um raio. Aí depois tem esse outro quadrado aqui, pega o raio, aí vai emendando um raio no outro, forma uma espiral.
que não vai terminar nunca, porque esses retângulos áureos não vão terminar nunca. Então, você pensa o seguinte, se fossem comensuráveis, lembra que a gente, nesse que a gente viu antes, a partir de um quadrado, a gente formou outro, e que o mesmo sigma, que era submúltiplo comum do quadrado maior, passou a ser submúltiplo comum aqui também. Então um problema parecido está acontecendo aqui nessa figura, porque se você considerar que o lado aqui, Bzinho, e o Azinho, tem um submúltiplo comum sigma, então ele vai ser também submúltiplo comum dos outros retângulos áureos. E só que os retângulos áureos vão diminuindo cada vez mais. Então vai cair no mesmo problema, né, turma? Você vai chegar no seguinte, então, se o mesmo sigma vai ser submúltiplo comum de todos esses retângulos áureos, e os retângulos áureos vão diminuindo cada vez mais, é que nem aquele problema que a gente acabou de ver do quadradinho. O quadradinho vai diminuindo cada vez mais, daqui a pouco o quadradinho está menor do que o próprio sigma. Absurdo, né? Então, quer dizer, retângulo áureo, também aconteceu o problema de o lado de do retângulo original que você desenhou e o lado do outro retângulo que surge quando você corta o quadrado, eles não podem ser comensuráveis. Então, a razão entre eles não é um número, não é representada por uma fração de números naturais. Tanto que você vê na conta que a gente faz, essa continha é fácil aqui, depois você vê, monta essa equaçãozinha do segundo grau a partir disso. A partir disso aqui, surge uma equação de segundo grau, né? E aí você descobre que o número que vai representar essa razão, ele tem um irracional, raiz de 5 mais 1 sobre 2, tá certo? Então, mas eu não vou ler todos os detalhes aqui, porque não vai dar tempo. Bom, então essa era uma parte que eu queria falar com vocês hoje, e eu vou para falar agora que a gente tem que usar a segunda metade da aula para falar de teoria dos